Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Erivaldo Grid Solar. E nesse vídeo de hoje já está tudo pronto aqui para fazer a instalação desse DPS DC no meu sistema de energia solar off-grid. Porém, eu acho importante primeiro você entender o que é um DPS, para que ele serve, né? Por que você tem que instalar ele no seu sistema de energia solar off-grid. Então pessoal, o DPS ele é um dispositivo que ele é projetado para identificar um surto na rede onde ele estiver instalado. Então, ele vai estar instalado nessa rede aqui, que é a descida aqui dos painéis, certo? Está feita a ligação dos painéis lá em cima no telhado, né, o arranjo deles. Vai estar descendo aqui, ó, negativo e positivo do painel, certo? Então, caso períodos de chuva, né, tenha um raio, né, aconteça um raio aqui próximo da localidade aqui, e venha um surto, né, próximo aqui a esses painéis, e ele cause, né, uma tensão muito alta, né, uma corrente muito alta. Então seria de grande risco eu estar aqui com meus equipamentos ligados, ter apenas esse disjuntor e descer aí esse surto, né, essa corrente muito alta, uma tensão muito alta. Então poderia, certo, danificar aqui os equipamentos que estariam ligados aqui no meu sistema de energia solar off-grid, tanto os equipamentos aqui, né, controlador de carga, inversor de tensão, bateria, quanto também os equipamentos que estariam ligados a esse sistema, né, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos da minha residência. Então, com a instalação desse DPS, então ele identificaria esse surto, ele fecharia os contatos internos que ele tem aqui e derivaria, né, desviaria essa corrente e essa tensão aí de surto para a terra, certo? Aqui através desse terminal, né? Então aqui teria um cabo terra, certo? Instalado aqui, levando para um barramento aqui, né, no meu sistema, e desse barramento estaria feita aqui a ligação até a haste ou as hastes do sistema de aterramento. Então nesse vídeo eu vou passar para você aqui como fazer a instalação correta desse DPS aqui para que ele tenha uma proteção eficaz no seu sistema, e também vou mostrar para você aqui outra coisa que é bem importante, é você aprender aí a saber qual DPS que você tem que utilizar. Então vou estar mostrando aí, passando algumas dicas para vocês. Não é só você pegar um DPS aí, não, ele é um DPS DC, então eu posso colocar ele aqui no sistema. Não, é importante você saber aqui as características dele para que ele faça uma proteção eficaz. Então você vai ter que ver aqui a tensão da sua string, né, da ligação dos painéis, quanto é que está descendo, para que você consiga aqui fazer o dimensionamento, fazer a escolha correta do DPS para que ele tenha uma proteção eficaz. E aí sim, ele proteja aqui seus equipamentos. Então pessoal, além de eu fazer essa instalação aqui na prática, mostrar para vocês aqui como deve ser feita, eu também vou estar fazendo aí ilustrações da instalação aí de DPS, tanto para esse DPS aqui, certo? Dessa marca Taxi, né? Quanto também eu vou estar mostrando aqui para vocês DPS aí da Clamper Solar, certo? Esse daqui, né, a gente encontra lá no AliExpress, para quem já tem costume em comprar, certo? São equipamentos aí que eu super recomendo. Utilizo aqui esse disjuntor já aqui há bastante tempo no meu sistema, tanto esse quanto outro aqui que tem das baterias para o inversor de tensão, e também tem os DPS da Clamper Solar, né, que são DPS nacionais de altíssima qualidade. Então eu vou estar passando dica aí para que você consiga escolher aí essas duas marcas, certo? Ver qual que fica melhor aí para o seu sistema. E eu vou estar fazendo o diagrama de ligação aí para esses dois tipos de DPS. Aqui eu vou estar fazendo uma instalação bem simples, utilizando apenas esse disjuntor, a descida dos painéis aqui, a alimentação passando por ele, e dele saindo aqui para o controlador de carga e para o DPS. Mas também eu sei que tem algumas pessoas que utilizam, além do disjuntor, fusíveis, né, que na realidade é apenas uma proteção aí a mais, é uma redundância. Você utilizando ou apenas o disjuntor ou apenas os fusíveis, já vai ter uma proteção aí bem eficaz para o seu sistema de energia solar off-grid. Mas eu vou estar fazendo aí esses diagramas e também deixando disponível para download, para você ver aí, de acordo com o seu sistema, se você vai utilizar só o disjuntor, só fusíveis ou os dois, para que você também consiga fazer aí da forma correta. Então, se você já gostou do tema desse conteúdo, então já deixa um like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, clica nesse botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se, inscreva-se no canal. Do lado você clica aí no sininho para todas as notificações, para sempre que eu subir um vídeo aqui no canal, você receber a notificação e ser o primeiro aí a estar assistindo.
Então, primeiro, pessoal, começo a falar logo algumas especificações aqui a respeito desse DPS. Ele é um DPS DC, certo? Ele tem dois polos, né? Positivo e o negativo. E tem também aqui o polo de saída, né? Que é onde vai ser conectado o cabo terra. A marca dele aqui, mais uma vez, ó, Tyxe. É o mesmo aqui desse disjuntor, como falei para vocês, certo? São equipamentos que são específicos para sistemas de energia solar off-grid. Vejam que esse disjuntor aqui, ó, ele é um disjuntor específico, ele vai de 12 até 240 volts. Então vou falar um pouco aqui, ó, a referência dele, né? Ele é o DPS SP-DZ-40, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, IN, que é a corrente nominal de descarga dele, é 20 kA. Então quer dizer que se esse DPS ele for submetido aí, acontecer um raio, né? E ele tem um surto lá em cima dos painéis e vir descer aqui uma corrente que seja maior ou menor do que esses 20 kA, ele vai suportar isso durante 10 a 15 vezes, que é um padrão da quantidade de atuação desses DPS, e é o que eles suportam aí entre 10 e 15 vezes, dependendo aí do seu fabricante. Caso aconteça, né? Vamos dizer que está chovendo aí, está acontecendo um raio. Então, teve uma descarga que está nesse valor aqui, né? De 20 kA ou mais. Então, ele vai, certo? Ele vai desviar, né? Vai entrar em atuação, ele vai desviar essa corrente aqui para a terra, proteger seus equipamentos. Então, cada vez que acontecer isso, durante essas vezes, 10 a 15 vezes, ele vai retornar e vai ficar aqui normal, certo? Porém, se passar disso, né, aí ele vai fechar um curto aqui permanente, certo? E aí vai ter que ser substituído. O bom desse DPS é que ele é modular. Você, se acontecer dele ficar em curto permanente aqui, você pode retirar esse módulo aqui, ó, mostrar para vocês, certo? Então você pode trocar apenas esse módulo aqui e ele vai voltar a fazer a sua função normal. Aí tem aqui, pessoal, a corrente máxima, certo? A corrente máxima de descarga, que é 40 kA. Aí sim, essa corrente aqui, se acontecer lá, tá chovendo, eita, teve um raio. Então aconteceu dessa corrente passar além desses 40 kA, aí sim, beleza, ele vai atuar na primeira vez, né? Vai desviar essa corrente aqui para a terra, proteger seus equipamentos. Porém, se acontecer outra vez, aí ele já não suporta mais. Essa corrente máxima aqui é para que ele seja atuado apenas uma vez. Na segunda vez, aí ele já vai atuar e já vai ficar em curto permanente, certo? Aí vai ser necessário fazer a substituição aqui desses módulos ou do DPS, de acordo com o DPS aí que você vai utilizar. Aí agora, pessoal, mostrar para vocês aqui, ó, o N é o valor de tensão nominal de trabalho dele, certo? Eu vou estar mostrando aqui, fazendo os testes da tensão, que vai estar descendo aqui dos painéis. Então, pessoal, está descendo aqui, ó, 40,5 volts. Eu tenho 4 painéis, são 2 de 150 e 2 de 160 watts. Eles estão ligados em série paralelo, certo? Então a tensão vai ser próxima a isso aqui mesmo. Então tá o valor aí, ó, de 40,5 volts, certo? Na parte de baixo aqui, ó, não tem nada, né? Ele vai estar desligado, certo? Confere. Então vejam que aqui, ó, a tensão nominal dele é de 48 volts, certo? Então ele funciona legal, né? Ele trabalha com essas tensões, porém ele trabalha com tensões até 70 volts, que é a tensão aqui, ó, UC, certo? É a tensão máxima de trabalho dele. Se eu colocar mais painéis ali, né? Como eu tenho aqui apenas no arranjo descendo aí esses 40 volts, 42, 44, dependendo como esteja ali o sol, então trabalha tranquilo. Se eu puder, no caso, colocar mais um painel em série, né? Vai ali para 60 e poucos volts. Então eu não posso exceder aqui esses 70 volts. Se eu exceder, aí ele vai detectar como se fosse um surto, né? E iria desviar essa tensão e essa corrente aqui para a terra. E por último aqui, pessoal, essa tensão aqui, ó, o P, essa é a tensão, é um nível de tensão de segurança do DPS. Caso aconteça um surto aqui durante a ação desse raio, né? Que seja uma tensão bem alta, então ele vai limitar a tensão que vai passar aqui pelos terminais dele durante a operação, vai ser apenas essa tensão aqui, o P.
Então, nesse caso aqui, seria uma tensão de 220 volts. Quanto menor essa tensão UP aqui, melhor é a qualidade do DPS. E outra coisa importante também a se observar aqui, pessoal, é que ele tem aqui, ó, T2, ou classe 2. Esse DPS aqui ele é o mais adequado para que ele proteja em uma residência, né, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Tanto um DPS desse DC aqui para o sistema de energia solar off-grid, quanto também se você tiver um DPS aí instalado no seu quadro lá de distribuição de disjuntores, que ele seja classe 2, ele vai ser aí o ideal para que ele proteja os eletroeletrônicos da sua casa e também os eletrodomésticos. E algo bem legal, pessoal, desse DPS, quanto também desse disjuntor aqui que eu falei, que são aqui dessas marcas TACS, que são equipamentos que, apesar de ser chineses, eles são equipamentos que eles estão adequados, de acordo com as normas, certo? São regulamentados. Então esse daqui mesmo, ó, ele está de acordo com a norma internacional IEC 50539-11, assim como também aqui, ó, é o disjuntor IEC 60898-2. Então são normas que regulamentam aí esses dispositivos de acordo com a categoria deles. Isso que mostra que eles têm uma altíssima qualidade e podem ser utilizados aí sem problema nenhum. Então, pessoal, tudo pronto aqui já para a gente fazer aqui as ligações, iniciar. Então vamos lá, ó. Desce, né, das placas, desce aqui o negativo, certo, e o positivo. É importante, se você for ler as normas aí, as NBR aí, que eu não lembro aqui qual aqui a respeito aí da instalação do DPS, mas eu vou estar deixando aqui, ó, no vídeo aí, o número aí embaixo, essa NBR, que ela trata, se você for ler lá, que antes da instalação do DPS, é importantíssimo que tenha um dispositivo de abertura, de seccionamento, seja ele fusíveis ou disjuntores, certo? Pois facilitará. Se você for fazer uma manutenção aqui no DPS, né, você desliga a alimentação aqui e pode fazer aqui tranquilamente. E também tem alguns pequenos surtos que só o disjuntor ele já vai resolver, né? Ele vai desarmar e não vai ser necessário a atuação aqui do DPS. E também, pessoal, caso quando o DPS ele ficar em curto aqui permanente, né, para que depois que passe, né, esse surto aí não fique em curto lá a ligação dos painéis, é o disjuntor aqui que vai desarmar, certo? Evitando que fique esse curto aí permanente. Então, pessoal, já podemos fazer aqui as ligações, certo? Abaixo do disjuntor aqui, ó, ele vai ter os cabos que vai para o controlador de carga, certo? O positivo, né, do controlador de carga. E também terá o negativo, que vai para o controlador de carga. Certo? Então eles vão estar aqui abaixo, né, desse disjuntor. Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Então aqui embaixo é onde será derivado, certo? A gente vai derivar aqui, ó, o negativo, certo? Desse DPS, né, após aqui, né, embaixo. Então a gente vai colocar aqui um cabo, certo? Vamos apertar aqui. Tá ok? Então esse cabo ele vai passar e vai retornar aqui em cima, vai chegar no borne negativo do DPS. Vou apertar ele aqui. E agora, pessoal, derivar aqui agora o positivo, certo? Aqui abaixo do disjuntor. Vou apertar aqui. Pronto. É importante lembrar aqui a vocês, ó, que está desligado, né, o disjuntor, assim como também para baixo aqui, todo o sistema está desligado. O disjuntor das baterias até o controlador de carga e o disjuntor também das baterias até o inversor de tensão, certo? Para que você faça aí essa instalação com segurança. Então, saindo aqui com esse positivo, né, ele também vai passar por aqui, certo? E ele vai vir aqui em cima para o positivo do DPS. Certo? Vou apertar aqui, ó. E agora, né, a parte mais importante,
onde eu vou conectar aqui, ó, na saída, onde tem aqui, ó, esse sinalzinho do terra, conectar aqui um cabo terra, certo? E aqui apertar. Então esse cabo terra, ele vai estar saindo daí e vai estar indo até esse barramento aqui, ó, onde estão todas as conexões de cabo terra do sistema. E daqui está saindo um cabo que está indo para as hastes ou para a haste, né, do sistema de aterramento. Então caso aconteça aí um surto, vai ser desviado aqui do DPS aqui pelo terra, vai vir até esse barramento e desse barramento vai lá para o sistema de aterramento. E vai proteger aqui todas as cargas, todos os equipamentos que estão aí nesse seu sistema de energia solar off-grid. Então beleza, pessoal, primeiro aqui eu já posso restabelecer aqui todo o meu sistema, né? Fazer a ligação aqui dos disjuntores, certo? Esperar aqui, ó, o controlador de carga ele reconhecer a tensão do banco de baterias, que eu religuei aqui, né, os disjuntores. Agora sim, eu já posso ligar aqui, ó, esse disjuntor dos painéis. Ele já vai começar aqui a alimentar, certo? A mostrar aqui a potência que está chegando aqui dos painéis, aos pouquinhos vai subindo. E aí sim, o sisteminha aqui ele já está pronto com toda a proteção. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aí os DPS que vocês podem estar escolhendo aí para colocar no seu sistema de energia solar off-grid. Então, iniciando aqui, ó, por esse da Clamper, certo? É um DPS da Clamper Solar de 150 volts, 40 kA. Então, vamos ver aqui nas especificações aqui, né, nas características técnicas, né, o que tem mais de informações. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, tensão máxima de operação por string, que no caso seria, né, aquela tensão UC, né, a tensão máxima de trabalho dele. Então, esse DPS, no caso aqui, ele vai servir para a maioria aí de seus sistemas, né? Os sistemas ali, eles trabalham, sistemas off-grid que trabalham com controladores de carga MPPT, né, que no máximo ali a tensão de trabalho deles é 100 volts. Então, quer dizer que esse DPS aqui, ele vai estar adequado aí para quase todos esses sistemas de energia solar off-grid. Aqui ele diz um pouco diferente aqui, ó, corrente de descarga máxima 20 kA, mas ele diz aqui, ó, corrente de descarga total 40 kA. Então seria mais ou menos igual, eu falei a esse outro que tem aqui, né, desse da Taix, que seria a corrente nominal de descarga 20 kA e a corrente máxima 40 kA. E a classe dele aqui, ó, classe 2, certo? Aqui lá ele tem tipo 2, aqui classe 2. É a mesma coisa, a mesma proteção. E se no caso você tem um sistema off-grid híbrido, né, que ele trabalha com tensões maiores,
você pode estar utilizando esse DPS aqui, ó, da clamp solar de 300 volts, 40 kA, certo? Vejam aqui, ó, né? Tensão máxima por string, 300 volts, corrente contínua, certo? E da mesma forma aqui, né? A corrente nominal de descarga 20 kA e a corrente máxima 40 kA. E se seu sistema off-grid ele ainda for de uma quantidade de painéis, né, maior, um string maior, tem esse DPS aqui, ó, da clamp solar de 600 volts, 40 kA, certo? Assim como também, aqui é mais para sistema on-grid agora, né? Esse daqui, ó, de 1040 volts e 40 kA, né? Aqui a gente não utiliza muito nos sistemas off-grid não. A grande maioria dos sistemas off-grid híbrido, no máximo que eles chegam ali 400, 500 volts. Então esse daqui, 600 volts, ele serviria, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o da Tykes. Então vejam aqui, ó, os DPS da Tykes. Ele tem, deixa eu voltar aqui na página logo no início, certo? Que ele tem aqui, ó, para que você escolha, né? 3 polos ou 2 polos, né? O que eu mostrei aqui é esse daqui, ó, de 2 polos, certo? Ó, de 20 a 40 kA. Então ele vai ter, ó, para 12 volts, né? A tensão nominal, 24, 48, 500, 690, 800, 1000 e 1200 volts. Então vou estar mostrando para vocês aqui embaixo. Então, pessoal, vejam aqui, ó, 12 volts. Então vamos ver aqui, né, as especificações. A corrente dele, né, a nominal de descarga 20 kA, corrente máxima 40 kA. Aí vem aqui, ó, tensão nominal 12 volts e a tensão máxima de trabalho 24 volts. E a tensão UP 220 volts. Então quer dizer que esse DPS aqui ele ficaria legal se você utiliza aí painéis de 150 watts, eles ligados em paralelo, né? Que a tensão máxima ali em circuito aberto vai dar 22 volts. Então, esse daqui ficaria legal, apenas para esse tipo de sistema. Aí tem esse outro aqui, ó, em 24 volts, a tensão nominal. Então, a tensão máxima de trabalho dele 48 volts. Esse daqui, no caso, serviria até para mim, né? Que eu tenho essa ligação dos meus painéis aqui, que são série paralelo, né? Os painéis de 150 watts, que no máximo chegaria ali a 44 volts, 45. Então esse daqui ele estaria até legal. E a tensão UP aqui, ó, 220 volts. Porém, né, eu utilizo esse outro aqui, né? Eu utilizo esse de 48 volts. Que é aqui, ó, 48 volts nominal, né? E a tensão UC dele, que é a tensão máxima de trabalho, 70 volts. Então no caso eu poderia até ligar mais um painel em série, né? Fazer uma string ali com 3 painéis de 150 watts em série, que chegaria próximo ali dos 66, 67 volts. Então eu ainda poderia estar utilizando esse daqui. Então se no caso eu utilizar um sistema desses híbridos, né, com tensão maior, então aqui, pessoal, o próximo aqui já seria de 500 volts, certo? Então seria esse, ó, que ele teria na realidade a tensão nominal dele 440 volts, certo? E a tensão de trabalho no máximo aqui 500 volts, né? E aqui a tensão UP dele, você já veja que ele vai para 4 kV, né? 4000 volts. Então, dependendo aí do seu sistema, ele fica melhor você instalar esses daqui da clamp solar, né? O de 300 volts ou até mesmo esse de 600 volts aqui, certo? Então, pessoal, mostrado aí para vocês, eu vou estar deixando links, tanto da loja oficial aqui da Clamper, tanto também vou estar deixando o link aqui desse dispositivo aqui, né, desse DPS aqui da Tykes, que eu também recomendo, certo? Pois já utilizo aqui esses equipamentos, né, há bastante tempo, tanto o disjuntor quanto agora comprei esse DPS, e são equipamentos confiáveis. Vou estar deixando links aí na descrição desse vídeo, certo? Então pronto, eu espero que você tenha aprendido aí nesse vídeo fazer a instalação correta do DPS, assim como também aprendeu a dimensionar, né, a escolher qual DPS correto para o seu sistema. Então caso gostou desse conteúdo, já deixa esse like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e quer continuar aprendendo um pouco mais aí sobre energia solar, então aproveita esse momento, clica nesse botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se e do lado você clica no sininho aí para todas as notificações,
para que sempre quando eu postar um vídeo você receber a notificação. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.